Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje eu acho que vai ser um dia que nós não vamos conseguir enxergar os negocinhos, né? Sabe que a gente está muito longe de vocês fisicamente. A gente podia pegar o telefone e ir acompanhando aqui com uma. Tá, eu vou pegar, pode deixar. Tá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai fazer uma live, eu e Ana. Ai, que delícia! A primeira de muitas. E aqui, presencialmente, uma com a outra. E a gente vai falar hoje sobre os arcturianos, que é um tema que toda vez que a gente fala, as pessoas gostam muito, tem um apelo muito grande. As pessoas perguntam muito a esse respeito, então hoje vai ser um bom dia para a gente conversar a esse respeito, para a gente trocar sobre isso, né? E para a gente trazer algumas informações aí para quem se interessa por esse assunto, para quem se interessa pela multidimensionalidade, pelos povos de outros planetas, enfim, para todo esse diálogo que a gente vai ter aqui hoje. Bom, eu não consigo ler nada. Tá, eu tô acompanhando por aqui. Tá tudo certo. Bom, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre como é que chegou esse movimento dos arcturianos no próprio Odara. O Odara, muito claramente para mim, é um espaço que é muito ancorado pela energia dos arcturianos. E é muito interessante que mesmo em trabalhos, por exemplo, de ayahuasca que a gente fez aqui, mais de uma pessoa visualizou esses seres cuidando da casa, as naves acima do espaço. Então a gente tem realmente um ancoramento muito forte deles aqui. Esse movimento com os arcturianos aqui dentro, que foi também um movimento com eles, como que eles chegaram na minha vida pessoal, começou com a cura arcturiana, quando a minha amada mestra, Temis Gotelipe, veio trazer pra gente esse curso de cura arcturiana. Quando a gente montou esse curso aqui no Odara, foi certamente o curso onde mais se perguntou a respeito. Mais procurado, né? O que a gente já fez foi o curso realmente mais procurado, mais perguntado, que as pessoas realmente ficaram curiosas, tinha gente querendo sair de Porto Alegre para vir fazer o curso aqui, porque queria saber como é que era, como é que isso funcionava. Enfim. Mas eu acho realmente interessante, porque é um assunto que ele mexe, assim, a espiritualidade, ou falar de espíritos, ou falar de guias, anjos, virou uma coisa mais natural, apesar de ainda ter muito tabu. Mas assim, quando você fala de consciências extraterrestres, assim, é uma coisa que parece muito distante. Eu acho que é por isso que mexe tanto, assim, né, internamente com o nosso interesse. E aí foi muito legal, assim, porque a partir do curso da cura arcturiana, foi um curso muito gostoso, acho que foram 9 alunos, o nosso espaço aqui é pequeno, né? Acho que foram 9 alunos, se não me engano, a nossa turma. E a partir desses alunos, a gente criou o movimento de ambulatório de cura arcturiana. Toda terça-feira a gente ancorava um ambulatório aqui no Odara. E aí foi um movimento realmente muito bonito. E muito forte. Muito forte, que realmente firmou uma energia, uma egrégora muito importante aqui no espaço e nos permitiu ter um contato e uma compreensão desse fenômeno de uma forma muito diferente. É muito diferente quando a gente faz um curso, por exemplo, e tem 1, 2, 3 atendimentos, assim, que a gente vai aprendendo muito aos poucos, e quando toda semana você está ali atendendo 3, 4 pessoas e movimentando essa egrégora e essa energia de todo o ambiente. Até agora me perguntando, mas e a cura arcturiana não vai voltar ao ambulatório? Eu falei, olha, infelizmente, ainda em tempo de pandemia, eu ainda não sei como fazer isso voltar sem que isso se torne uma questão das pessoas. Eu não quero que isso se torne uma questão. Então, a gente ainda está estudando assim, como fazer esse movimento e se reintegrando, porque realmente eu sinto que ele faz muita falta. E bom, e quem são os arcturianos? Para quem nunca ouviu falar, né, sobre os arcturianos como... Só um pouquinho, amor. Deixa eu perguntar uma coisa, gente. Como o nosso tablet está longe um pouquinho de nós duas, para que a gente possa aparecer, eu queria perguntar para vocês se dá para ouvir bem, se vocês estão escutando a gente, se tá tranquilo, tá tudo certo? Se vocês puderem me responder. Eu tô lendo aqui do meu celular.
Eu agradeço imensamente. E realmente hoje, para aparecer nós duas, foi só dessa forma. E aí é bom que apareça a nossa querida presença aqui entre nós, que é essa delícia aqui. Tá ótimo, Gegé. Ótimo, gratidão, Gegé. Então, os arcturianos, como a Ana já tinha mencionado, né, são essas consciências extraterrestres, são esses seres que vêm, né, do sistema de Arcturus, da constelação de Luz, da constelação do Castor. E é muito interessante porque quando a gente vai se aprofundando mais sobre a questão dos arcturianos e tendo uma vivência maior com eles, né, a gente começa a perceber uma série de coisas. As pessoas falam muito sobre os arcturianos, mas eu sinto que é quase que um texto pronto. Existe uma coisa que alguém falou em algum momento, de que dimensão eles eram, de como é que eles agiam, então não sei o quê. Que cor são, como são, né? Que parece que as pessoas têm uma repetição sobre aquilo ali, mas que é uma repetição que não é fundada na experiência que elas tiveram, mas é fundada no que elas ouviram. Na teoria. Exatamente. Não na prática. Na teoria, não na prática. E aí é muito interessante quando a gente se permite, se abre para poder ir tendo uma experiência com esses seres. E que aí a gente começa a perceber um monte de coisas, né? Um monte de outras, não só de outras características, mas refinando mesmo essa compreensão sobre eles. E assim, hoje em dia eu tenho muita dificuldade, para mim é uma coisa que ainda não faz muito sentido quando o pessoal concatena porque é de dimensão tal, que é da dimensão não sei o que, e daí é de quinta, não é de nona, não é de 12ª. Pra mim, honestamente, isso não faz. Sou eu, Renata Santos. Isso pra mim não faz a menor diferença. Eles são seres vibracionalmente extremamente elevados, mais sutilizados do que nós, que transitam em várias dimensões de espaço-tempo, porque essa história de achar que as dimensões são essas coisas fixas, eu acho que é um pensamento um pouco terrestre, que é um pensamento que ainda está se adaptando à multidimensionalidade. Claro que a gente, inclusive a ciência, né? Se a ciência nos fala o tempo todo que tudo está em movimento, que nada se perde, nada se ganha, tudo se modifica, né? É uma das teorias da ciência comprovada. Por que o universo não estaria em movimento? Por que somente nós, somente a Terra? Não faz nenhum sentido, não né? Faz sentido. Inclusive é ótimo você falar isso, porque eu vou só fazer esse comentário. Depois, algum dia, a gente pode falar sobre esse assunto. Tá. Adoro. Mas é interessante porque a gente sempre fala desse movimento da nova Terra, desse movimento ascensional da Terra. Só que esse movimento não é só da Terra, esse movimento é de todo o nosso sistema solar, esse movimento envolve todos os planetas e todos os seres que habitam esse sistema, esse quadrante do sistema solar. Enfim, e aí a gente tem esse movimento de mudança e de mudança de eixo mesmo. Sim. Muito forte. Fisicamente muito falando. Sim. Não só aqui, mas em vários lugares. Então, é interessante porque tem essa... É muito mais fluido do que os textos e as teorias tendem a colocar. Então, a Bri tá falando aqui que foram os arcturianos que trouxeram ela até o Odara. Ai, Pri, amada. Gratidão a eles, né, Pri? Muito. Gratidão, foi muito gostoso. Foi uma presença incrível, foi realmente uma tradução. Eles realmente te trouxeram, né, Pri? Assim, não tem a menor dúvida. Eles realmente falaram assim, não, vem cá, menina, esse cara, você não tá entendendo, vai ter um negócio ali, ó. O povo tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com as doidices que você adora, então eles também adoram, vocês vão se conversar numa boa. E assim nasceu essa amizade maravilhosa. Gratidão, Pri, gratidão, pessoal. Bom, voltando aos arcturianos, então, dentro da cura arcturiana, por exemplo, trazendo essa questão da dimensão, a gente trabalha com o escudo Mahari, que atua com uma energia de 12ª dimensão e de fato ancora numa força de energia, num escudo mesmo, que é impressionante. É que vai do centro da impressionante. Terra até o alto É impressionante. das galáxias. E a sensação de estar
protegida e dentro desse escudo Mahari, que é da Terra, de contato com o escudo da Terra e com o pessoal, é sensacional. É indescritível. Indescritível, maravilhoso, sensacional. Então a gente entende que quando estão colocando também, só para não ser injusto, quando está colocando também essas questões das dimensões e tudo mais, a gente entende que é também uma tentativa de fazer a nossa racionalidade ir compreendendo esses mecanismos e se abrindo para poder experimentar. Esse corpo mental controlador, para ele falar, ok, eu estou controlando, tá tudo sob controle, vamos indo. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Né? Bom, mas então os arquipélagos, algumas pessoas dizem que são de quinta, outras dizem que são de nona dimensão, eles trabalham com energia de 12ª dimensão, então eles na verdade são um pouco tudo isso, né? Eu gosto muito de uma abordagem que quem traz, eu estou devendo um texto e eu vou ver se eu consigo fazer até semana que vem, que é um texto traduzindo mais um pouco de coisa do Matias de Stefano. O Matias de Stefano, quem não conhece ainda, por favor siga. Quem tem habilidades com espanhol ou inglês, siga ele nas redes, porque ele traz coisas muito lindas. A Fundação de Osoi, a Sayam também, os nomes das fundações que eles criaram. E ele tem um programa, uma série no Gaia, que é tipo um Netflix de espiritualidade que eu recomendo fortemente, é realmente muito bom. Dentro do Gaia ele tem daí essa série que chama Iniciação. E a primeira temporada ela foi toda em torno das questões metafísicas, assim, como o universo é formado, como é que funciona, primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, enfim, todas essas questões. E depois na segunda temporada ele vai falar sobre como é que foi a semeadura da Terra. E é muito interessante porque conecta com o que muita gente já falou sobre a semeadura da Terra, mas expande enormemente também tudo que falou sobre a semeadura da Terra. Então, especificamente sobre o Projeto Terra, o que ele e outros autores também trazem, assim, essa questão de que a Terra foi semeada, de que a humanidade é uma semeadura extraterrestre. Então é muito engraçado também quando a gente tem esse medo dos extraterrestres, porque na realidade a gente é deles. Exatamente, muitos de nós também já fomos eles em outros tempos, inclusive, né? Em tempos passados, em tempos futuros, né? Então é muito engraçado quando a gente tem muito medo disso, porque na realidade a gente está tendo medo da nossa própria essência, a gente está tendo medo da gente mesmo. E é uma coisa que talvez não faça tanto sentido na hora que a gente para poder respirar e olhar um pouquinho mais para dentro. Bom, partindo desse pressuposto, tá, gente? Se eu estiver indo rápido demais, vocês vão me falando. Se vocês tiverem dúvida, porque às vezes, pra gente que tá inserida nesse mundo, que a gente tem uma maior convivência com isso, né? Eu sou uma estudiosa disso, a Rê nem se fala. Pra gente fica mais assim, o que ela tá falando é natural, mas se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se ela tá indo rápido demais, vocês podem falar que a gente conversa de novo, explica mais um pedaço, enfim, tá tudo bem. Mas então, essa história do Projeto Terra, né? Da experiência da Terra. A Terra realmente foi um planeta semeado geneticamente para que criasse a humanidade, para que a humanidade trouxesse dentro dela, dentro do seu sangue, dentro da sua genética, informações genéticas da galáxia como um todo. Então é realmente um lugar muito rico e um projeto que foi muito importante. A Terra é um lugar importante para a galáxia, porque ela guarda geneticamente informações da galáxia inteira. Então é muito interessante a gente pensar nesse aspecto, a humanidade, assim. É muito engraçado também pensar em como a humanidade se fecha para esse contato com extraplanetário, né? Como que a gente se arma de formas, né, de nos conectar com a nossa racionalidade de uma maneira mais estreita e achar que só aquilo que a ciência já comprovou é ou não é, e mesmo assim não ir atrás do que a ciência comprovou, para poder dizer que isso não existe, que consciências extraplanetárias não existem. Sendo que foram elas que nos fizeram. Tem muitos questionamentos, inclusive, de muitos estudiosos, né? De por que a ciência tem tanta tecnologia e não acessa isso, né? Daí a gente entraria agora, que não é o caso, mas eu só quis fazer um adendo,
dessa manipulação, né? Então, assim, desde sempre a humanidade tem uma manipulação de massa. Então, existe isso também em relação a essas consciências extraterrestres, né? A gente já viu vários vídeos e vários depoimentos, entrevistas de grandes escalões do governo mundial que já tiveram contato, que contam, mas e por que isso não é acessível à grande massa, né? Isso também tem uma coisa muito forte de poder, e é esse poder e essa ganância que talvez tenham transformado a Terra num caminho que é o que a gente não se sente muito confortável de estar, né? Não faz muito sentido, na verdade, toda essa loucura que eu acredito que todo mundo vive, todo mundo é só estar aqui para sentir essa energia dessa meio truncadinha, né? A desculpa quando eles falam é que a gente não ia conseguir, a gente ia se desesperar por causa dos extraterrestres. Mas aí eles não falam que eles criam todo um mecanismo de cinema com Independence Day, com aquelas coisas todas, justamente para poder criar essa ideia de que qualquer consciência extraplanetária vai ser uma consciência maligna, destruidora, com intenções de manipulação e destruição da Terra. Mas enfim, isso foi só uma delícia, nós vamos falar sobre isso hoje. A gente pode até fazer um bate-papo sobre isso, vai ser uma delícia. Mas então, voltando para a questão dos arcturianos. Dentro desse processo de semeadura na Terra, os arcturianos são linha de frente. Eles sempre foram linha de frente, é como se eles fossem... Sabe quando na Bíblia está escrito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Pai Todo-Poderoso? Então, eles também estão sendo como se fossem deuses para nós, em alguma medida. Agora, com a nossa consciência de que assim talvez isso pareça um pouco uma forçação de barra, mas quando você vai ver na história da humanidade, não são poucos os povos que trazem até hoje, nas suas mitologias, seres que vieram do espaço e que são considerados como deuses, e que na realidade são essas presenças extraplanetárias que foram realmente semeando também informações dentro do planeta ao longo da humanidade. Informações, portais, né, acessos a essas outras dimensões que a gente tanto fala, que parecem tão inacessíveis. Comunicações entre aqui telepatia. Exatamente. Então, é muito... E daí retomando a questão dos arcturianos nesse processo, né? Então, os arcturianos, eles são uma linha de frente. Então, quando as pessoas hoje em dia falam assim, não, mas os arcturianos estão na linha de frente do processo de transição planetária, do processo da Terra, né? Do processo de reestruturação planetária do planeta Terra. Eles não estão só no processo de reestruturação da Terra, eles sempre estiveram no processo de semeadura da própria Terra. São eles que são grandes geneticistas, grandes cientistas e que foram fazendo essas experiências e foram comandando, e a gente acha que a gente enxerga muita coisa, né? Mas eles trabalham às vezes com ciclos a cada 1000 anos. O que vai ter daqui a 1000 anos eles já estão enxergando. Então, essa questão de tempo e espaço é uma coisa muito interessante e muito delicada, porque a gente aqui tem uma percepção e um acesso muito mais limitado, mesmo quem tem essa percepção de tempo assim, à frente ou atrás, digamos assim, mesmo assim é muito mais limitado do que outras consciências extraplanetárias são capazes de realizar, em especial arcturianos e pleiadianos. A Carol tá falando aqui, Shiva arcturiano demais, muito azul ainda. E a Marcia tá falando fantástico todas essas informações. É sensacional mesmo, assim, inclusive libertador. Libertador. Total. Então, o que o Matias vem falando lá no Iniciação, que eu achei muito interessante, ele compara pleiadianos e arcturianos, coloca realmente os dois como seres que foram muito relevantes, né, como consciências que foram muito relevantes nesse processo terrestre. E eu acho muito bonita a comparação que ele traz, que ele coloca os pleiadianos como aqueles que trazem a Terra para o divino e os arcturianos aqueles que trazem o divino para a Terra. Então, os pleiadianos eles são mais utilizados do que os arcturianos.
eles inclusive muitas vezes não têm forma física, eles são uma forma de luz. Eles às vezes são muito confundidos com anjos. Muitos dos anjos que a gente considera que foram anjos eram consciências extraplanetárias pleiadianas. E nessa comunicação, porque eles são essa vibração luminosa muito forte. E eles têm esse papel de trazer direto da fonte divina, direto dessa consciência maior, mais elevada. E que às vezes é difícil de fazer uma tradução do que significa todas essas informações vindas da fonte divina, que o nosso mental reduz e quer entender, quer controlar e quer colocar num compartimento que faça sentido para o nosso cérebro conseguir concatenar. Então, digamos que eles se especializaram exatamente nesse componente de tradução da fonte, das informações, das vibrações, do que fazer, das explicações, de tudo mais. E eles trabalham muito em parceria com os arcturianos, porque a especialização dos arcturianos foi trazer essas informações que eram vindas especialmente através da conexão dos pleiadianos para realizar isso através de criações da matéria. Então é muito lindo. Quando a gente vai olhar, assim, o nosso processo também tem um lugar muito bonito, assim. É de materialização na Terra, né, no componente material, na criação daquilo que vem da fonte criadora, daquilo que é divino, através de arcturianos e pleiadianos trabalhando juntos. Agora, eu vou dizer que por isso os arcturianos e pleiadianos são seres que não têm, que sem máculas, que são só de... Não, eu não acredito nisso. Eu acho isso uma bobagem de achar isso de qualquer um, porque a dualidade é uma parte do aprendizado de ser. Ela faz parte do aprendizado das experiências aqui e ela faz sentido nesse lugar de aprendizado das experiências daqui. Então, antes de querer endeusar nesse sentido arcturianos e pleiadianos, simplesmente reconheça que a dualidade faz parte, a luz e sombra faz parte, e o que a gente entende como bem e mal talvez possa ser olhado de outra maneira, como cada papel que cada um está desenvolvendo naquele momento específico, como cada papel que cada um está tendo, está experimentando e desenvolvendo naquele momento. Então, eu não coloco os arcturianos como esses seres castos, puros, porque para mim isso não faz o menor sentido. Nem mesmo os pleiadianos. Então, de forma prática, isso significa que alguns fizeram umas belas cagadas ao longo da história, e tá tudo bem, nós também. E que essas cagadas também prestavam serviço para algumas coisas. Existiam aprendizados, né? Eu gosto muito de uma frase que eu tento trazer para minha vida diariamente, que não existem erros, existem aprendizados. Então, assim, tá tudo bem, aquilo fez parte, foi necessário naquele momento para que aquele aprendizado chegasse e a gente pudesse transmutar aquilo, né? E isso que a Ana está falando, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, e se expandindo, porque no nível coletivo aqui no Odara, no nível coletivo aqui dessa cidade, no nível coletivo aqui desse estado, no nível coletivo do país, no nível coletivo da Terra, no nível coletivo desse pedaço da galáxia e por aí vai. Então a gente brinca de representar papéis nesse grande teatro da vida, né? É realmente um teatro, de fato é um teatro. Eu tô aqui brincando de fazer o papel hoje de Renato, mas na próxima peça... O meu ego hoje se chama Ana, né? Meu ego hoje é Ana. E é só o meu personagem dessa vida, e tá tudo bem que seja assim. Faz parte desse brincar e experimentar e eu só queria fazer falar uma coisinha. Eu agradeço imensamente que você seja a Renata dessa vida. Graças a Deus. Olha, muito obrigada. Pode continuar. Gratidão também por ser Ana nessa vida. Coisa bem boa. Eu acho que alguém falou alguma coisa, eu não consigo. A Carolzita falou, porque transito em Merkabah. Sim, que são veículos de luz, né? Porque na realidade, na hora que a gente entender que toda essa tecnologia física pode ser totalmente desnecessária, a gente vai entender que a forma, né, de realizar as coisas pode ser muito mais através, né, da criação, por exemplo, de um veículo de luz que não precisa de mais nada além da minha atenção e a minha consciência focada em torno disso.
E eu posso ir, inclusive, com o meu corpo físico, não apenas com a minha consciência, para outros lugares. Mas isso é papo para muito adiante. Vamos devagar no andor, porque eu não quero que todo mundo saia correndo dessa live apavorado ou querendo me colocar no manicômio. Tá? Isso já foi outros tempos, com certeza isso já aconteceu, mas nessa vida isso não está programado. Eu achei interessante que a Carol falou, porque eu acho muito legal a história da geometria sagrada, né? Dos símbolos, de toda essa... são vários portais, né? Pra quem não sabe o que é a Merkaba, é como se fosse, explicando bem chulamente, a estrela do Davi. A estrela de Davi com forma, como se ela saísse do papel e tomasse forma. Isso é uma Merkaba. Deixa eu pegar o sólido aqui. Tá, inclusive na mesa arcturiana dela. Né? Isso é uma Merkaba. Exatamente. É um veículo de luz onde a gente ficaria no meio dessas duas pirâmides, né? Uma voltada para baixo, outra voltada para cima, e a gente ficaria no meio dela. Qualquer coisa depois a gente pode colocar uma imagem disso no feed do Odara, né? A gente pode fazer um post sobre isso, explicando o que é e colocando a imagem. Eu acho que o pessoal vai adorar saber, vai adorar conhecer, a gente vai adorar. Inclusive hoje eu queria ter colocado o vídeo sobre os arcturianos que eu tinha já preparado há um tempão e eu esqueci. A minha cabeça tem dessas coisas, mas eu posso colocar, eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, porque daí eu tenho que ver como é que tá lá a programação, porque senão eu faço bobagem. Mas ela vai colocar. Isso, eu vou colocar. Isso aqui importa. Eu vou colocar sobre os arcturianos. Sobre os arcturianos ou era sobre a geometria sagrada? Vai ser um vídeo que vai falar sobre os arcturianos e vocês vão gostar. Qualquer coisa, vocês podem pedir que alguma coisa específica que vocês queiram que a gente fale. E a gente pode produzir vídeos especificamente sobre isso. Vai ser uma delícia. Mais alguma coisa, pessoal? Tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? As pessoas estão horrorizadas ou estão de boa? Só pra gente ver pro que lado que a gente vai. Bom, tem um delayzinho. Vou tocando aqui enquanto isso. Daqui a pouco a Ana conta pra gente como é que tá. Bom, então eu queria daí trazer, né, esse papel dos arcturianos na Terra, porque eu acho que isso é uma coisa tão importante que traz também por que os arcturianos são tão importantes nesse momento planetário. Na verdade, não é que eles são importantes nesse momento planetário, eles sempre foram importantes. E talvez agora seja importante que a gente se dê conta disso, talvez agora seja importante que a gente tome consciência do lugar deles nisso. E que a gente dê a oportunidade para nós e para a humanidade como um todo, e quando a gente dá a oportunidade para nós, a gente cria a possibilidade de que isso seja expandido para mais gente na humanidade. Isso é uma concatenação, inclusive, da própria geometria sagrada em torno do planeta, né, da nossa grade planetária, de cada vez que alguém é capaz de trazer para dentro dessa forma física humana informações específicas, ela altera essa grade planetária e permite que mais gente acesse essas informações específicas. Então é super importante que a gente traga e que cada vez mais seja a experiência de mais gente estar conectada não apenas com os arcturianos, com os pleiadianos, com as consciências extraplanetárias o povo de Órion, o povo de Sírios. Isso, né? Sírios também é um lugar muito importante para a história da Terra. A Carol falou tá muito mara, a Ju Cabeluca falou tudo certo, exatamente como deve ser. E a gente já falou mais ou menos, mas aceitando. Já, se quiser falar, se a gente quiser explicar alguma coisa de novo. Já sei, ela vai vir fazer o curso dos arcturianos com a gente. Okay. Dia 10 e 11 de outubro, está convocada. Já está escalada. Exatamente. Sinto te informar, já está escalada. Isso é uma informação importante. Dia 10 e 11 de outubro a gente vai ter o curso da cura arcturiana. Nível 2?
nível 1 e 2, que foi esse curso fantástico que a Tênis trouxe para nós. A Tênis, quando ela veio, ela trouxe o curso 1, 2, 3 e 4 no fim de semana só, mas é muita pauleira. E eu prefiro dividir em 2, porque, enfim, eu gosto de trabalhando informações agregadas. Porque, por exemplo, só numa live já é muito conteúdo, né? Então você imagina você receber tudo isso em 2 dias só, dá uma bugada. Então a gente resolveu fazer uma coisa assim, ir assentando as informações, praticando, aí depois de um tempo volta, faz o 3 e 4. Eu acho que vai ser muito mais... Vai funcionar melhor. E daí eu ia começar a falar exatamente sobre isso, assim, que eu acho que nesse momento da Terra é super interessante, super importante, realmente importante para nós e para a transição planetária como um todo, que a gente comece a se reconectar com essas informações e com essas tecnologias. Não necessariamente apenas com a cura arcturiana. A cura arcturiana é uma técnica fantástica, eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. Mas não apenas com ela, mas com essas tecnologias extraplanetárias, porque elas vão ser extremamente importantes nesse momento. Até assim, a gente se entender como ser cósmico, não como ser terráqueo, como ser cósmico, né? Reconhecer o nosso DNA nas nossas células, toda essa vivência cósmica, né? Da nossa galáxia. A gente tem toda a história da nossa galáxia dentro aqui, ó. Então, trazer essa consciência vai ficar muito importante, e eu acho que vai facilitar essa transição nesse caminhar. Então eu queria falar agora um pouquinho sobre a cura arcturiana, porque realmente foi um processo super importante de iniciação para mim, para o Odara, para muita gente que estava aqui no Odara também. E que eu acho que tem um lugar muito interessante pela natureza do trabalho dela. Olha, todos os trabalhos com os arcturianos que eu já vi até hoje são muito transformadores, muito profundos, são realmente transformadores da vida. Assim, ó, me resgataram. Lembra daquilo? Foi assim, impressionante. Assim, as duas coisas mais importantes que eu já fiz na vida foi o Theta Healing e a cura arcturiana, e os arcturianos como um todo, né? Não, e unir os arcturianos com o Theta Healing, é sensacional. Unir as coisas é maravilhoso. Eu não tenho noção de quanto tempo a gente tá. Pois é, porque aqui também olha não lá, aparece. aperta no ao vivo ali que a gente consegue enxergar. Oi, gente. 32. Ai, que bom. Deu meia hora. Que ótimo. A cura arcturiana, então, vou falar um pouquinho sobre ela. A cura arcturiana, ela funciona da seguinte maneira. Bom, além de ter, são várias coisas. Ela tem 28 símbolos que compõem esse conjunto, né, de geometria sagrada que a gente aciona para trabalhar através deles. Como eles são símbolos extremamente conectados a essa natureza da geometria sagrada, eles ativam dentro de nós essa comunicação com aquilo que é parte da nossa fonte. Porque a geometria sagrada é a linguagem da fonte criadora de tudo que é a linguagem divina. Ela, na verdade, surgiu muito antes, porque tem muita gente que confunde a geometria com matemática. A geometria sagrada, ela compõe tudo, inclusive nós. Tudo que é sagrado possui geometria sagrada, sim, né? Ela é a linguagem da fonte. Exatamente. Então, assim, é muito poderoso o que essa linguagem da fonte faz dentro de nós. É um sistema de cura. Então, quando a gente está trabalhando com a geometria, eu vou colocar 2 lugares, porque esses 2 lugares são muito distintos. Um é receber a cura arcturiana e o outro é ser o terapeuta de cura arcturiana. São 2 lugares muito distintos. São complementares, evidentemente, até mesmo porque o terapeuta também vai receber a cura arcturiana, inclusive a auto-aplicação, mas são duas naturezas distintas daquilo ali. Quando a gente está trabalhando como terapeuta, vamos falar também como terapeuta,
A gente, além dos símbolos, que a gente vai estar ancorando, né, na pessoa, a gente também tem processos que nos auxiliam muito. Então, a gente aciona a nossa Merkabah, a gente aciona o nosso escudo marrárico, a gente aciona o órgão do equilíbrio, a gente aciona faz a integração do nosso ser de luz, integrando a nossa sombra dele, integrando a nossa dualidade, integrando a nossa integridade, a nossa completude. Eu sou, né? O eu sou. O eu sou. Exatamente. Então tem todo um processo de preparação para depois ir realizar o atendimento, que é um processo extremamente poderoso. Assim, é muito lindo realmente o processo de preparação, que são esses instrumentos, né, que eles nos dão, nos trazem. Não sei se instrumento é uma palavra muito pequena para aquilo que é, mas dá para entender, assim, são realmente técnicas, né, de reconexão. De reconexão, isso. Exatamente. Então, esse processo inicial, ele é muito potente, ele é muito lindo, muito poderoso. Então, já começa aí. Mas além disso, tem mais um universo de coisas. Porque daí a gente tem 28 símbolos, são cada nível da cura arcturiana. A cura arcturiana tem 4 níveis, cada nível trabalha com 7 símbolos diferentes. E cada um deles tem uma dinâmica, uma forma e uma função, digamos assim, diferente. E é muito lindo, porque quando a gente visualiza o símbolo entrando na pessoa, é uma técnica multidimensional, eu não precisaria estar perto da pessoa, mas eu adoro quando estou perto da pessoa, porque eu adoro visualizar as coisas acontecendo ali, mas se não eu faço como se eu estivesse com ela na minha frente e vou aplicando e evidentemente dá certo igual, eu não precisaria de forma alguma estar perto, eu não precisaria nem estar fazendo a mãozinha assim, eu aqui gosto. Mas eu adoro ficar fazendo a mãozinha porque ajuda a minha mentalização e visualização. E esses símbolos, quando a gente coloca eles dentro, né, do campo da pessoa, é lindo porque eles não ficam parados, eles se movimentam, eles trabalham na multidimensionalidade. Como esses seres são multidimensionais, eles nos ensinam a trabalhar com a multidimensionalidade. Então, por exemplo, já aconteceu mais de uma vez quando eu estava em atendimento com uma pessoa, só para ficar mais claro, mas a multidimensionalidade é muito mais que isso, mas enfim. De aparecer dentro dessa visão espiritual, né? Porque daí eu para me concentrar, eu gosto de fechar os olhos e enxergar só com a pineal. E eles ativam muito a pineal, assim, a cura arcturiana é única, para mim, na minha experiência, foi realmente aquilo que mais ativou a minha pineal de todas as coisas que eu já fiz na vida. Ela é realmente marcante, assim, como ela ativa a percepção da multidimensionalidade, a percepção extrafísica, a percepção divina. Mas já me aconteceu mais de uma vez de tratando aparecer como se fosse um filme, assim. Eu não vou falar que todo mundo é assim não, tá? Isso tem a ver com as características de cada um. Isso tem a ver com a minha característica, não necessariamente vai ter a ver com a característica da Ana, da Marcinha, que deve estar talvez assistindo a gente, que também é uma curadora arcturiana maravilhosa. Enfim, cada um vai ter uma maneira de manifestar. A Marcinha, por exemplo, é super médica, faz todas as operações astrais que você imaginar e mais um pouco, de uma forma muito maravilhosa, uma coisa assim divina. Adoro. Mas, voltando, desculpa, me desorganizei. Quando eu estou aplicando, já aconteceu algumas vezes de ver como se fossem vários filmes de várias vidas que a pessoa viveu, mas eu estava me mostrando ao mesmo tempo, várias vidas ao mesmo tempo. Porque ele está me mostrando que a raiz daquele problema que está ali naquele pedaço do corpo dele, e às vezes a gente muitas vezes tira coisas, tira elementos, e às vezes o elemento é tipo assim, a pessoa morreu várias vezes queimada na fogueira, e eu vou tirar aquela fumaça de dentro pela goela dela, pela boca dela, e vou tirar tudo. E aí de repente a pessoa começa a tossir na máquina da frente, porque eu sei que eu tô tirando a fumaça que está presa no etéreo do pulmão dela até hoje, das mortes dela na fogueira. Enfim, e aí a gente vai vendo como que aquelas raízes, quais são as raízes
daquilo que está sendo tratado. Então, dentro da cura arcturiana, a gente sempre fala que a gente trata a raiz do problema. E não é a raiz do problema apenas nessa vida, é a raiz na multidimensionalidade. Então, é comum que a gente acabe acessando informações que não são apenas daqui, e tá tudo bem. A gente pode, dentro do Theta, tem uma questão, tudo bem que não é exatamente vinculado, mas eu acho que eu quero colocar. Dentro do Theta tem uma questão que, assim, toda vez que a gente vai trabalhar com vidas anteriores, com os registros acásticos e tudo mais, como uma forma de curar os nossos traumas, existe sempre um portal. Não é nesse sentido que eu queria falar. Um convite, digamos assim, do pessoal que já está há mais tempo na estrada, de falar assim, procura a maneira como você curaria isso na vida de hoje. Como isso se manifestou na vida de hoje? Porque isso tem uma força que às vezes, quando a gente vai olhar só para trás, a gente não percebe. Então, olhar como que aquilo se manifesta no dia de hoje é super importante. Se eu estiver fazendo uma cura multidimensional para mim, eu posso até estar cavando dentro da raiz, até de onde eu criei aquilo em outras vidas. Mas para mim, eu vou sempre procurar também conectar no que aquilo está me dizendo da minha vida de hoje. Porque quando eu consigo encarar, olhar e resolver da minha vida de hoje, eu, como representando o papel de Renata que estou aqui hoje, eu ganho uma potência muito grande, mas muito grande. Quando eu, Renata, consigo reverter aquele nó e consigo, a partir daquilo ali, trazer para mim mesma novas formas, é como se, assim, transforma. É muito mais transformador do que ele dá só lá. Então eu gosto das duas coisas. Foi só um adendo para dizer assim, não necessariamente ficar buscando só na multidimensionalidade é o caminho. Talvez o caminho seja unir as duas coisas. Talvez o caminho seja, se a consciência da multidimensionalidade veio, se ela foi necessária para esse processo, acolhe essa consciência e percebe de que forma que a consciência daquilo ali na multidimensionalidade te ajuda a revelar. Mas eu acho que assim, hoje, pra mim, eles também trazem essa coisa de que tempo, vidas, é uma coisa muito ilusória, tá tudo acontecendo terrena. Exatamente, sabe? Então tá tudo bem acessar e unir aquela com essa, tá tudo certo, porque na verdade é uma ilusão a gente achar que, 900 mil anos atrás eu fui, sei lá o que, fiz... Gente, a lei do tempo, ela atua aqui. É isso. Então, assim, isso eles trazem muito pra mim, os arcturianos, sabe? Tá tudo certo. Mas mesmo assim, eu sempre senti desse jeito que você tá falando, mas de uns tempos pra cá eu tenho percebido que, pelo menos na minha experiência, tá fazendo muita... É porque eu acho que o legal do que... Eu tô entendendo o que você tá falando. O legal disso é, assim, trazer pra consciência, pro dia a dia, que a minha consciência vivencia esse processo e essa transformação. E aí ela faz mais sentido, porque aí você une teu consciente, teu subconsciente e completa, fica uma coisa 100% transformada, né? Melhorada. Até mesmo porque... Aí agora eu vou tirar a cabeça do povo, hein? Vamos lá. Prepara, Gegé, prepara! Prepara, Gegé, amada. A gente também... nós somos muito mais do que só esse papel de Renata e Ana que está aqui. Inclusive, nós temos fragmentos de nós mesmos que estão inclusive vivendo encarnados agora na Terra, em outros planetas também, que estão agora vivendo isso. Existem fragmentos de almas nossos, fragmentos de alma, talvez não seja a melhor palavra, porque fragmentos de alma a gente usa para outras coisas no Terra, né? Mas existem parcelas da nossa alma que estão como se a alma fosse subdividida para se experimentar. É óbvio, exatamente. A alma é gigante. Por exemplo, ela vai atuar só em um pedacinho. Uma parte da Renata tá lá em Arcturus estudando genética.
uma parte da Renata está aqui trazendo e conectando, enfim. E às vezes, quando a gente acessa essas coisas da multidimensionalidade, nem sempre é sobre essa parte daqui, do que essa parte daqui fez. Às vezes a gente acaba acessando coisas que as nossas outras partes fizeram, que foram experiências da nossa alma, mas que estão em outros fragmentos dessa nossa alma. Então, é interessante a gente... Eu tomo por princípio o seguinte: eu não levo nada muito a sério. Não levo, porque não vai me adiantar de nada. Eu simplesmente olho, observo, acolho e depois eu sigo minha vida. Entendendo o que é que aquilo ali me trouxe de aprendizado, mas sem me atrelar demais ao que aquilo deveria ser ou não deveria ser. Ou o que mas eu fui, não sei o que fez, não sei das quantas. Pelo amor de Deus, para. Passou. É um pedaço seu que está experimentando alguma coisa, que está exercendo a interpretação do papel XYZ, que você combinou inclusive com os outros A, B e C que estavam ali vivenciando com você, querendo experimentar sobre a vida, querendo experimentar sobre a realidade. Tudo bem. Então, quando a gente está trabalhando na multidimensionalidade, eu acho que é importante ter esse lugar de... Tem uma grande expansão, tem uma grande compreensão, tem uma grande experimentação dessa multidimensionalidade, mas eu acho que a gente pode... Esse não levar as coisas muito a sério, não me levem a mal quando eu digo isso. Isso não significa desqualificar, mas eu acho que a gente precisa não colocar todas as nossas fichas no que está além do aqui e do agora, no que está além desse papel que eu estou representando aqui agora de Renata, porque é nesse papel de Renata que eu posso, de fato, que esse fragmento de alma meu pode experimentar, experienciar e realizar coisas. E as informações que vêm desses outros lugares são informações que nos embebem, nos dão fonte, nos trazem, nos nutrem, para que a gente realize aquilo que a gente veio fazer, aquilo que a gente quis experimentar e que a gente concordou e fez os nossos convidados de vir experimentar aqui agora. Mas a vida é uma grande experiência, e a experiência acontece aqui e agora. E a experiência acontece nesse pedaço de carne que hoje se chama Renata. Está acontecendo ao mesmo tempo em vários outros pedaços de carne, ou não carne, ou tão sutilizados por aí, como pleiadianos e não sei o que, enfim. Mas em cada pedaço da minha alma vai estar tendo essas experiências. Só que o pedaço da Renata está tendo experiências só através de... Então, antes de querer ficar zanzando por todas as outras experiências, inclusive do seu fragmento de alma, permita que esse fragmento aqui, encarnado aqui assim, nesse papel, tenha o melhor do desfrute da experiência de ser esse papel aqui de Renata. É mais ou menos por aí, assim, eu acho que essa a história do não levar a sério seria mais ou menos por aí. Tá dando pra entender, gente? Tá tranquilo, tá de boa. Eu acho que eles nos trazem isso também, né? Assim, na comunicação falando por mim, assim, essa sensação de estar em contato com os arcturianos me traz, Ana, eles olham para o fragmento Ana. Eles falam comigo no que esse campo, no que esse corpo, no que é capaz e gostaria de experimentar. Quais são as minhas possibilidades dentro do agora que eu tenho, sabe? Como tem uma frase no xamanismo que eu acho que traduz assim: o universo, como pode melhorar? Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser mais feliz agora? Eu acho que eles me trazem muito isso, assim, de olhar pra mim, pra essa... Eu não sei se eu tô sendo meio confusa, mas é isso, assim, né? Sim.
esclarecimento de muito importante essa fala da minha. Carol, amada. Eu tenho certeza que isso mexeu aí dentro pelas coisas que a gente já conversou, né, amada? Eu acho que é isso aí, né? E vamos vivendo, sabendo e experimentando, né? Sabendo essas, um pouco, para quem tem facilidade para ir em vidas, né? Atrás, à frente, em outros lugares, enfim. Sabendo que a gente tem essas experiências, sabendo que a gente é esse ser cósmico, como a Ana falou, esse ser múltiplo, mas que também a gente está aqui vivendo esse pedacinho aqui, e o que o mais gostoso que a gente pode fazer é viver esse pedacinho aqui da forma mais elevado e potente possível. Isso, e fazer desse pedacinho de fragmento aqui um negócio do caralho de viver, sabe? Assim, desculpa a palavra, mas é isso. É isso. E eu acho que eles nos auxiliam nisso, sabe? Pelo menos a minha relação com os arcturianos, e eu sinto muito, enfim, a Rê no começo da live falou, né, eu acho que o Odar, esse nosso espaço de cura, ele tem muito, o primeiro curso que teve dos arcturianos aqui, quando tinha esse ambulatório, né, a Rê olhava e falava, cadê você? Porque eu não fiz esse curso. Quando aconteceu aqui no Odar, e ela falou, meu Deus, mas eu te vejo. E assim, quando eu fiz o curso, quando eu comecei, eu falei, ok, mas assim, também respeitar esse tempo, porque eu tava no processo de desabrochar até da minha espiritualidade, do meu entendimento como Ana, e eu acho que essa conexão dos arcturianos é essa expansão mesmo, essa multidimensionalidade, e que eu acho que a gente faz e tá tudo certo, cada um no seu tempo, sabe? Eu acho que o processo é a magia, né? Esse processo é a magia, então você vai se conhecendo, você vai se olhando e aí quando eles chegam é assim, do caralho. Você fala, não, mas é uma chave que vira. Mas era muito engraçado, Ana, porque na minha cabeça, toda vez que eu olhava pra você, eu tinha certeza que você já tinha feito o curso. É mais louco ainda, porque assim... Não, e ela participou do curso e eu... Não adianta. Na minha cabeça, eu registrei como se você tivesse feito. Não adianta, eu registrei como se tivesse feito. Porque pra mim é tão natural pra sua essência estar trabalhando com isso, que não fazia sentido não ter. Então, assim, eu já registrei assim, não, ela já tem a cura arcturiana, imagina se não tem. Enfim, eu tava falando da cura arcturiana e parei, e a gente foi falar Nossa, de fragmento. gente, eu e a Regina, a gente tem que fazer live com terceiros, porque aí a gente segue uma linha, senão aqui a gente expande mesmo, a gente... E é isso que acontece, mas enfim. E bom, a cura arcturiana, então, né, traz esse trabalho com esses 28 símbolos. E é muito legal porque ela trabalha com retirada de chips e implantes, retirada das coisas, das marcas, né, que vão ficando nesses corpos multidimensionais das pessoas, que tem a ver com essas experiências que as pessoas foram tendo, né, que os fragmentos de alma dela foram tendo, que às vezes não é necessariamente daquele fragmento de alma, mas a alma dela tem aquela experiência que ficou marcada. E a gente trata, e quando a gente fala daí que a gente está tratando até a raiz do problema, é porque realmente a gente está tratando até a raiz dessa multidimensionalidade. Então é um processo realmente muito poderoso, muito bonito, muito legal. Assim. Adorei, porque é exatamente isso, assim, independente de onde esteja o fragmento, de que história, de que tempo, quando você une essa alma e trata essa alma, imagina a potência. Se quando a gente trata esse fragmento de uma potência transformadora e libertadora, eles nos possibilitam a gente tratar a alma, então isso é gigantesco, né? Gigantesco. Eu lembro que ela me falava, Ana, você não tem noção, a mesa muda a pessoa, muda a vida. A mesa? A mesa arcturiana, né? Tá. Não, que também, tudo bem, vai. Que era só um comentário. E aí eu falava, será? A capricorniana, gente, vocês lembram de ontem, então? Aí eu, será? Meu Deus, quando eu experimentei, nas mãos dela ainda, vocês não têm, né? Eu já vi processos muito incríveis acontecerem com a mesa e com a cura. Realmente é muito lindo, assim. E aí, assim, depois que entrou a mesa arcturiana é um outro capítulo maravilhoso, mas a mesa mudou a alma dela. Porque a mesa é da a Karen Rodrigues é maravilhosa. Quem gosta. Tem a Karen e o Clarindo, né?
Os dois tem aí. Sim, porque tem a São- mesa do clarim. Eles são os canalizadores. Não, mas eu tava falando da mesa daquela que eu te atendi, era a mesa da Karen. Da Karen, sim, mas Sim. É que o Karen também tem uma mesa. Ela é um pouco diferente da dinâmica da mesa da Karen, mas também é linda e está totalmente conectada com esse processo da cura arcturiana. E é muito lindo, é muito legal. Bom, e o que eu ia falar mais? Acho que. Amiga, a gente tem 5 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Querem pedir que a gente poste alguma coisa sobre alguma informação? Querem que a gente faça mais uma live sobre os arcturianos para continuar esse papo maravilhoso? Enfim, deixe seus comentários que a gente adora trocar sobre isso. Né? Adoro. A gente vai fazer mais conversas sobre isso, porque é um tema sem fim, né? A gente pode pegar... Hoje a gente deixou uma conversa mais aberta para que a gente pudesse falar um bocado sobre tudo isso, para que a gente pudesse ter essa... jogar um pouco mais dessa conversa como um todo. Mas aí vocês podem falar, daqui a pouco a gente vai deixar essa live no IGTV, daí se quiser colocar lá nos comentários. A Marcinha colocou, seguir o papo em mais lives, mas a Ju também, mas aí se vocês quiserem uma coisa específica, por exemplo, de tudo isso que a gente por exemplo, aqui, sobre a mesa, ou pela história intergaláctica da Terra, né, de como ela foi semeada, geometria sagrada, os portais. Mas aí o que vocês quiserem especificamente, na hora que a gente fechar aqui e for lá colocar no GTV, se não for trabalhar com vocês, vai lá e comenta. Porque daí lá não vai ter... Eu não sou uma pessoa muito organizada, eu confesso. Então, mas aí o que tiver lá, a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer. Se a gente não conseguir fazer uma live, a gente faz um vídeo e coloca. Né? Pra gente estar sempre o tempo inteiro alimentando dessas informações que eu acho que realmente acabam alimentando a nossa alma, assim. É um negócio que chama a gente desde dentro, sabe? Na verdade, genética. Eu acho que para nós duas, inclusive falar disso deixa a gente em conexão com essa energia dos arcturianos e isso já é uma cura, sabe? Então isso já é um presente. A gente teve, eu lembro que quando a gente troca papo sobre isso, ou por exemplo, quando acaba a live, agora a gente fica cheia dessa energia que antes de começar a gente não tava. Que eles realmente se tornam presentes, né? É incrível. É incrível, é muito legal, bom, e daí só mais uma coisa da cura arcturiana que eu realmente acho muito sensacional, que eu comentei, mas que eu queria reforçar, é a questão da visão espiritual, assim. Eu sei que tem muita gente que gosta, né, desse tema da pineal, desse tema dessa visão, né, para além das questões físicas, essa visão que vai para dentro desse universo da espiritualidade, da multidimensionalidade. E realmente a cura arcturiana, ela potencializa no terapeuta, eu acredito que na pessoa que está recebendo também, mas é que às vezes, muitas vezes, a gente tem alguns símbolos específicos que são realmente de levar a pessoa para uma projeção astral, uma multidimensionalidade. Muitas vezes, pelo menos comigo, a gente acaba indo para as naves dos arcturianos. E aí, nesse momento da projeção astral, na maioria das vezes eu vejo que os pacientes acabam apagando. Chega uma hora que simplesmente não vê mais, e aí só vai ver depois que acaba o tratamento e tal. Quando eu estou fazendo a distância, eu sempre faço antes de dormir, se a pessoa quiser dormir depois e emendar no sono, tá tudo certo, eu só mando o áudio contando o que aconteceu, enfim, para ela ter um feedback para depois a gente costurar com o que ela viu. É muito comum ativar algumas imagens para quem está recebendo, e o terapeuta muitas vezes tem ativadas muitas imagens mesmo do que aconteceu naquele processo, como se eles fossem mostrando como é que é o processo daquela pessoa dentro da multidimensionalidade. Então ativa muito a nossa capacidade de ver. E a capacidade psíquica, eu acho, né? A pineal, total, ativa muito a pineal. Porque daí, assim, eles também, a comunicação dos arcturianos é basicamente através da telepatia, né? A comunicação é telepática. Então,
não é apenas a questão das imagens que são mostradas, mas as sensações e as informações. Você não precisa necessariamente receber isso como se fosse uma fala. Vai depender muito de como é o seu processo mediúnico, o seu processo de receber, por exemplo. Vai acabar, amor. Vai acabar? 10 segundos. Depois a gente fala. A gente vai fazer mais uma, eu garanto. Processos mediúnicos. GG, não esqueça do curso. Quem tiver aí, for do Rosa, dia 10.